Hoje nós temos a alegria de receber aqui na nossa igreja o nosso irmão Joel Marini. Ele tem familiares aqui em São Miguel e nós nos conhecemos já há um bom tempo, né, a família. E ele pertence à igreja do Bela Vista em Maravilha, tá? E hoje a igreja do Bela Vista faz parte do distrito de São Miguel também, né? E há algum tempo a Renata também estava tentando, eu estava tentando, até que nós conseguimos trazer o rapaz aqui. E ele é um jovem que não é... Quantos anos está na igreja, Joel? 4 para 5 anos. 5 anos, vamos dizer assim, na igreja. Mas ele é uma bênção e vocês vão ver a mensagem que ele vai trazer hoje. Que Deus te use nesses momentos, né? Ele pediu até que hora, eu falei, você pode pregar até, mas daqui 11h30 em diante tu vai ficar sozinho. Então, entregar os minutos ao Joel, que Deus abençoe ele e que seja a primeira, né, das muitas vezes que você vem aqui. Ele trouxe um irmão dele também junto aqui, né? Talvez alguém conheça ele, é aqui de São Miguel mesmo. Levante o nosso irmão, como é que é o nome dele, Joel? Moisés. Uma saudação JA para o Moisés, então. Muito bem, obrigado, Kleber. Feliz sábado a todos os irmãos. Primeiramente, tenho que pedir desculpa para a Renata, né, Renata? Já 2 vezes a Renata me convidou e não estava dando certo. Inclusive, dia 24, no próximo sábado, ela me convidou, não teria problema, mas eu tenho um encontro de casais, não vou estar. E aí, sobrou para o Kleber, Joel, sábado, eu disse, eu de tanto dizer não, eu disse, não, então sábado eu vou. Mas vim com um propósito. Até o Kleber disse, Joel, convida teu irmão. Eu orei para Deus assim, eu vou, se ele vai, eu vou. Se ele não vier, eu não vou lá, porque para nós é difícil. Não é que eu gosto muito de estar aqui na presença, de pregar, só que é difícil para nós sair de Maravilha, não pelas despesas, isso é o de menos. O problema é que a gente está num grupo, o grupo tem poucas pessoas, então a gente sair fica difícil, tá? Mas para mim é uma bênção, um privilégio estar aqui na presença desta manhã, tá? Eu espero que você aprecie a mensagem e entenda que eu vou falar aqui não é palavras minhas, mas vem do Senhor, amém? Primeiramente, antes de nós começar, tem alguma visita aqui hoje? Você só com a mão aqui, quem está nos visitando aí? Quem está nos visitando? Por favor, erga a mão aí. Só a nossa irmãzinha, mais alguém? Alguém que está visitando? Alguém que não é adventista aí que está nessa manhã aqui? Com a mão, quero ver. Moisés eu conheço, mais um. Você que não é adventista está visitando, se você não achar ruim, eu gostaria que você viesse aqui à frente, eu tenho um presentinho. Eu trouxe um presente lá de Maravilha para você. Vem aqui à frente. Tá? Só espero que não venha mais que 5, porque senão eu estou lascado aí. Pode vir aqui na frente, minha irmã. Venha cá. Se você não vier, eu vou lá. Trouxe um presente aqui de Maravilha. É um livro, espero que você leia, que você goste. Mais alguém? Isso, ótimo. Já vamos evangelizar o povo, né? Amém. Aqui, meu senhor. Obrigado aí. Vai com Deus. Mais alguém? Tenho mais 2 aqui. Alguém não tem esse livro aqui? É um livro missionário desse ano. Alguém não tem? Algum adventista aí que gostaria de dar para um amigo? Vem aqui pegar. Venha cá. Tem só 2. Então, dá para um amigo aí. Vamos evangelizar esse povo aí. Vamos com Deus. Obrigado. Tá bom? Para mim é um privilégio, uma bênção estar aqui nessa manhã. E agora eu vou pedir para você, desligue seu celular, desligue-se do mundo. Vamos tirar aí 1 hora. Eu gosto de pregar 1 hora. Estou brincando, tá? Não vai tanto, tá? A mensagem não é tão longa, mas eu preciso da atenção de você e atentem para a palavra que Deus quer falar para você nessa manhã. Amém? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui que já ouviram falar da história do filho pródigo? Deixa eu ver. Opa, a maioria. Mas nós não vamos falar sobre o filho pródigo hoje. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos que já ouviram falar da história de Josafá? Aí pouca gente. Muito bem, a história que nós vamos estudar nessa manhã é a história de Josafá. Ou melhor, a síndrome de Josafá. Tem algum médico aí, alguém que trabalha na medicina, que pode me ajudar? O que é uma síndrome, minha irmã? Isso aí. Então, síndrome, segundo o dicionário, ele diz que é um conjunto de sinais e
sintomas que apontam que aquela pessoa que ela tem algum problema. Por exemplo, a mais comum aí que é fácil de você identificar, não sei se tem alguém aqui, síndrome de Down. Você já reconhece uma pessoa que tem síndrome de Down pelo quê? Pelo seu rosto, porque ela tem sinais característicos à síndrome que ela tem. Então, é um conjunto de sinais que identificam uma síndrome. E hoje, nessa manhã, a gente vai estudar sobre a síndrome de Josafá. Qual era a síndrome de Josafá? Então, eu convido você, junto comigo, a abrir a Bíblia em 2 Crônicas. A gente vai estudar um pouquinho do 17 e um pouquinho do capítulo 18 de 2 Crônicas, no Velho Testamento. Segunda Crônicas, capítulo 17, a gente vai ver alguns versos e o capítulo 18. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Tem uns que estão na misericórdia ainda, mas vamos chegar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. E a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tá? Eu convido você a acompanhar a leitura comigo aí. Começamos no capítulo 17, versículo 1. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá. Então, quem era Josafá? Nós já sabemos que Josafá era o quê? Um rei. Tá? Era o rei de Judá, que se fortificou contra Israel. Nesse tempo, Israel e Judá eram os dois povos de Deus, só que eles haviam o quê? Se dividido pelo reino de Judá e o reino de Israel. Então houve uma divisão ao qual Jeroboão, ele causou essa divisão que não era da vontade de Deus, mas houve essa divisão. E a gente já vai ver quem reinava em Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnição na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tornado. E aqui é o mais importante, olha como é que era Josafá. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou os Balaíns. Antes procurou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de... Aqui nós temos um rei que estava procurando seguir o quê? Os mandamentos de Deus, seguir a vontade de Deus. Onde Israel, que era o reino do sul... Não estava, eles estavam adorando aos Balaíns, estavam adorando deuses estranhos, e Josafá procurou se manter fiel. Verso 7 agora. No terceiro ano de seu reinado, olha só o que Josafá fez. Enviou ele os seus príncipes, Ben-Hai, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinares na cidade de Judá. E com eles os levitas Simaías, Natanaías, Zebadias, Azael, Simiramot, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisamã e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Então ele não estava contente com o que estava acontecendo. O que ele mandou? Juntou o povo lá e agora vocês vão aí por aí afora e vão ensinar o quê? A palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus estava sendo o quê? Deixada de lado. Vamos abrir um parênteses aqui. Como é que está nos nossos dias? Como é que está o nosso contato com a palavra de Deus? Será que a gente tem feito ela o nosso livro de travesseiro lá? Que a gente, talvez nessa correria, eu não sei se é só lá em Maravilha que é corrido, ou aqui também é. Se a gente tira um minutinho para ler a palavra de Deus, ler está fácil, mas e ensinar? Será que temos tirado esse tempo? E Josafá, ele não estava contente com a situação que estava acontecendo. Aí ele juntou o povo e mandou o povo fazer o quê? Vamos pregar a palavra de Deus. E olha só, verso 11 agora. Olha só como é que era próspero o reino de Josafá. Alguns dos filisteus, olha só, o povo pagão, traziam presentes a Josafá. A prata como tributo, também os
arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, e edificou fortalezas e cidades e armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Josafá se tornou o quê? Forte, se fortificou, não só em poder, mas como em riqueza, se tornou próspero o reino dele. Porém, porque a mão do Senhor estava com ele. Sempre que nós temos Deus na nossa vida, ela pode mudar. Deus pode nos dar o que nós precisamos. Mas muitas vezes Deus não nos dá a bênção que nós queremos, sabe por quê? Porque ela pode se tornar uma maldição depois. Porque, o que eu quero, mas e qual é a vontade de Deus? Isso a gente vai ver mais para frente, eu espero que você atente muito para isso. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso que a gente tem que entender, tá bom? E até ali o reino de Josafá era próspero, ele estava ensinando a mensagem, mas aí a gente vai ver que mesmo as pessoas que andam com Deus, que são prósperos, cometem erros, sim ou não? Cometem. Toda pessoa que muitas vezes anda com Deus, faz a vontade de Deus, ela comete erros. E aí a gente vai ver a história de Josafá aqui e aprender um pouquinho com os erros de Josafá, que nos remetem a uma história interessante. Olha só, no verso 18 agora, a mensagem central dessa manhã. Verso 18, versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em o quê? Abundância. E aparentou-se com Acabe. Olha só, tenho poder, tenho glória, agora eu vou ter que usar uma estratégia. E o que ele fez? Vou aparentar-me com Acabe. Alguém me ajuda aí, qual que era o parentesco? Alguém sabe qual que era o parentesco de Josafá com Acabe? Chutam. Mas daí quando se casa dois filhos, dá o quê? Fica o quê? Quando um filho de um se casa com a filha do outro ou vice-versa, fica o quê? Nossos dias aí. Fica compadre, né? Então os dois eram compadre. Pensa agora um negócio de compadre. A filha de Acabe casou-se com o filho de Josafá. Só que a filha de Acabe era filha de Acabe com quem? Jezabel. Olha só onde é que Josafá estava se metendo, a aliança que ele estava fazendo. Porque Acabe, ele estava debaixo da maldição de Deus. Porque ele se aliou com uma Sidônia ao qual Deus não queria que ele se aliasse. E isso trouxe grandes problemas para o povo de Israel. Eles começaram a adorar ao deus Baal, a deus Asterote, e aí começou a introduzir o paganismo. E aí o Senhor não estava mais com Acabe. Mas olha só o que o texto continua. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e boi em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, meu povo, como o teu povo, iremos contigo a peleja. Olha só, perguntou Acabe: Josafá, aquele povo lá de Ramote de Gileade era uma terra que pertencia a Davi. Diz assim, os sírios tomaram aquela terra é nossa e eu quero de volta. E eu vou atacar esse povo aí. E Acabe perguntou para Josafá: Josafá, vamos comigo? Vamos atacar esse povo? E Josafá, sem pensar, nossa, meu compadre está pedindo aqui, né? O que eu vou falar para o meu compadre? Eu sou um contigo. O teu povo é o meu povo e o meu povo é o teu povo. Vamos lá, tamo junto. Vamos atacar esse povo. Só que aí vem o primeiro erro de Josafá. Sabe por quê? Olha só o que o versículo 4 diz para nós. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro o quê? Consulta primeiro o quê, meus irmãos? A palavra do Senhor. Ele sabia o parente que ele tinha, ele conhecia o compadre. Mas aqui está o primeiro erro de Josafá: empenhar a palavra antes de consultar o quê? A Deus, mesmo que seja compadre, mesmo que seja parente, mesmo que seja irmão.
Eu não posso empenhar a minha palavra sem antes consultar a quem? E aqui é o primeiro erro de Josafá. Empenhou-se a palavra. Não, eu sou um contigo. Se tu vai, eu vou. Se tu morrer, eu moro junto. Se nós vencer, vencemos junto. E depois ele pensou, mas esse meu parente aqui não é flor que se cheira. Vamos fazer o seguinte, vamos consultar a palavra do Senhor. E aí, vamos consultar. E aí, continuamos a nossa história. Verso 5. Então o rei de Israel ajuntou os profetas. Quantos aí? 400 homens. Ele disse, iremos à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei ir? Eles disseram, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para consultarmos? Acabe juntou 400 homens, e os 400 disseram o quê? A mesma coisa. Aí Josafá parou e pensou, desconfiou. Mas 400 homens falando toda a mesma coisa? Ele desconfiou, ele perguntou assim, mas porventura, será que não tem um somente profeta do Senhor? Olha só o que o texto diz para nós agora. Interessante. Respondeu o rei de Israel a Josafá, há um ainda, por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza a mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá, não fale assim, ó rei, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Queena, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes escorneará os sírios até todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor o entregará nas mãos do rei. Todo mundo falava. Aí perguntou Josafá, mas não tem uns? Não, tem um aí, tal de Micaías, mas eu não gosto dele, eu não gosto desse cara, eu não gosto que ele venha na igreja. Sabe por que eu não gosto? Porque ele não fala nada de bom, ele nunca profetizou nada de bom a meu respeito, eu não gosto desse cara. E aí Josafá disse, não fala assim, o rei, vamos consultar. Esse não, então tá, vai lá, chama Micaías. E aí um outro Zedequias profetizou, faz esse chifre aqui, ó. Um fez até 2 chifres de ferro, né? Para botar na cabeça, ó, com esse chifre aqui vocês vão escornear os sírios e vão exterminar com eles. Profetas aí do rei Acabe. E aí vamos ver o que Micaías disse. O mensageiro fora chamar a Micaías e falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem o quê? Coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. O cara que foi chamar já alertou eles, Micaías, é o seguinte, tem 400 homens lá e todos eles falaram que é para ir. Falaram a favor do rei. Vê se pelo menos uma vez você fala em favor do rei também. Ele já alertou a situação que estava se passando. E olha só o que ele disse. Respondeu Micaías, tão certo como eu vive o Senhor, e o que meu Deus me disser, isso eu... Olha que interessante, o que meu Deus me disser, isso eu falarei. Não é o que eu falo para vocês, o que a igreja prega, mas o que Deus fala. E como é que Deus fala com a gente? Você sabe como é que Deus fala com a gente? Como é que Deus fala com você? Deus pode falar de várias maneiras, até pela natureza Ele pode falar contigo. Mas a principal maneira que Deus tem para falar com nós hoje, para você que tem acesso, é qual? A palavra de Deus, a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. Quando você dobra os seus joelhos no chão e ora, você fala com Deus. E Deus fala dessa maneira. E o profeta Micaías diz assim, o que Deus me disser, eu vou falar. Ele não estava preocupado se tinha 400 homens falando. O que Deus me disser, eu vou falar. E olha só, verso 14 agora. E vindo ele ao rei, esse lhe perguntou, Micaías,
iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Olha só que esse sobe não era, ele chegou assim, e aí Micaías, vamos ir lá pelejar contra os sírios em Ramote de Gileade? Mas rei, pega e sobe, vai a peleja porque vão triunfar. Mas o rei sabia, Micaías fez uma piada com o rei, estava brincando com o rei, estava tirando onda, vamos dizer assim. E olha só o que o rei falou, olha só no verso 15. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? O rei percebeu que Micaías estava fazendo palhaçada dele, disse assim, sobe que você vai triunfar. Micaías, pare de palhaçada e me fala a verdade. Quantas vezes eu já te falei? E olha só o que Micaías disse. Então disse ele, verso 16, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Qual foi a profecia de Micaías? O que Micaías disse? Não vai, é furada. Se vocês irem, o que vai acontecer? Vocês vão ser derrotados e o povo de Deus vai ficar o quê? Disperso. Agora, irmãos, 400 falando para ir e um falando para não ir. E agora? Em quem acreditar? Qual decisão tomar? É 400 contra 1. E aqui eu abro mais um parênteses. Se a gente voltar para 1 Samuel capítulo 15, você vai ver que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a maioria está com Deus. Porque eram 400 contra 1. E quem estava com a razão? Só esse um. Como assim, Joel? Quer ver? Quer ver a história? Vamos continuar. Verso 28 agora. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Quem que o rei queria pegar? Quem que ele queria matar? Só um, era um que ele queria pegar, era quem? O rei de Israel. Quem que era o rei de Israel? Acabe. Eu não quero nem grande nem pequeno, eu só quero um. Quem era esse? Acabe. E tudo isso estava acontecendo para cumprir o quê? Uma profecia, porque Acabe estava debaixo da maldição de Deus, porque se desviaram dos seus caminhos. Deus estava procurando um jeito para acabar com ele. E olha só o que aconteceu. Ora o rei da Síria, verso 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, eles se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Verso 33. Então, um homem entesou o arco e atirando ao acaso, feriu o rei de Israel e entre as juntas as suas armaduras. Então disse ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia quanto ao rei. Segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos sírios até a tarde. Mas ao pôr do sol, o que aconteceu? Morreu. Irmãos, tudo isso aconteceu para cumprir-se a profecia de apenas um homem. Qual que era a ordem de Deus? Não vá. Mas eu vou perguntar para vocês, Josafá sabia que era para ir sim ou não? Ele sabia que não era para ir, e por que ele foi?
Josafá, nós não lemos no capítulo 17 que era um homem temente a Deus, que seguia a lei de Deus, que andava nos seus caminhos, que fazia o que era reto perante Deus, que ensinava a palavra de Deus? Primeiro erro de Josafá que nós já falamos. Ele foi porque ele tinha dado a palavra para o seu compadre. Compadre, se tu for, eu vou. Só que ele fez isso sem consultar a palavra de Deus. Se ele tivesse consultado a palavra de Deus antes, talvez ele não iria. Mas como ele tinha empenhado a palavra, ele dizia assim, vamos subir. Primeiro erro de Josafá. Primeiro empenhar a palavra para depois consultar a Deus. Segundo erro, a briga era de Josafá? O que Josafá, rei de Judá, tinha que ver com a briga de Israel, de Acabe com os sírios? O que ele tinha que ver? Não era a briga dele, ele não tinha que se meter nisso. Quem que tinha que resolver era quem? Acabe com os sírios lá. Eles que resolvam. E a segunda lição para nós aqui nessa manhã. Irmãos, vamos parar muitas vezes de se meter aonde a gente não é chamado. Muitas vezes a gente empenha a palavra e se bota numa furada, porque nós empenhamos a palavra. Diz, não, meu irmão, eu vou, é meu parente, né, eu não posso deixar na mão. Mas o que eu tenho que ver? Aqui vamos abrir outro parênteses aqui, para os pais e mães aí que têm filhos que estão casando. Pai, mãe, se você tem filho que casou recente ou tem filho que vai se casar, não se mete na vida do filho. Isso causa o quê? Grandes problemas para você e para eles depois. Isso acontece muito. Muitas vezes até separação. Por quê? Porque o pai, a mãe, o sogro começam a se meter na vida dos recém-casados e começam a dar o quê? Começam a dar ideia, né? Aí 400, pensa aí, 400 falando, faz assim, 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 assim. Mas nós temos que consultar primeiramente o quê? A palavra do Senhor. Então assim, não se meter aonde a gente não é convidado. Espera o teu filho e a tua filha chamar, pai, mãe, estou com um problema aqui no meu casamento, vocês podem nos ajudar? Quando eles pedirem o conselho para você, você dá. Agora, se você não for chamado, não vá. Porque se você for, pode dar o quê? Problema. Você pode se meter numa furada, assim como Josafá se meteu numa furada. Uma coisa que ele não precisava ter ido lá, era simples, era ter ficado fora. Não, mas eu vou, você é meu compadre, eu vou contigo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos exorta. E é muito fácil a gente vir na igreja e falar, sabe aquele sermãozinho café com leite? Eu vim lá de maravilha falar o que você quer ouvir. Eu não vim falar o que você quer ouvir. Eu vim falar a palavra de Deus. Eu vim abrir a palavra de Deus e mostrar a verdade para você. Só que a verdade, muitas vezes, ela é difícil de ser o quê? Aceitada, porque 400 aí afora estão falando contra. E somente um pouco fala a verdade. E aí, agora para onde que eu vou? Tem um monte de gente que fala assim, mas poucas. Só aquele pequeno povo. Aqui vamos abrir outro parênteses. Esse povo aí não fala nada de bom. E vou falar uma coisa, porque para ser adventista não é café com leite. É difícil, porque seguir a Bíblia é difícil. Aqui tem regra. A Bíblia nos remete a isso. E muitas vezes a gente quer seguir o quê? Cafezinho com leite, só na boa. Irmão, seguir a palavra de Deus requer disciplina, requer decência, requer ordem. Embora a maioria aí fala que não, isso não. Fique com a palavra de Deus, porque é a minoria que vai seguir a palavra de Deus. Porque aqueles 400, eles estavam procurando agradar a Acabe. Eles não queriam falar contra o rei. E se você ver depois, Micaías, ele apanhou. Ele foi esbofeteado, disse assim, deram um soco nele lá. O Zedequias, aquele que fez o chifre, deu um soco nele. Aí, profetiza agora, de que lado que te bateram? Aprisionaram ele, sofreu. Então, muitas vezes você falar a verdade, você pode colher as consequências. Mas fale a verdade. Fale-o assim diz o Senhor, a palavra de Deus diz assim. A gente precisa entender esses detalhes. Então não se meta onde você não foi chamado.
porque tudo isso aconteceu para cumprir-se o que a palavra de Deus tinha dito pelo profeta Micaías: não vá. E aqui está a síndrome de Josafá. Nós falamos, perguntei para a doutora o que era uma síndrome e ela respondeu para nós. Mas qual que era a síndrome de Josafá? Me ajudem aí. Alguém me ajuda? Qual era a síndrome de Josafá? Alguém se arrisca? Alguém se arrisca? Me ajudem, por favor, algum corajoso? Nós temos até meio-dia, tá? Bem tranquilo. Também. Mas vamos lá, eu vou ajudar vocês. A síndrome de Josafá é muito simples. Josafá sabia que não era para ir. Sim ou não? Ele sabia que não era para ir, mas ele foi. Então a síndrome de Josafá, os sintomas eram o quê? É saber o que deve fazer e não fazer. Essa era a síndrome de Josafá. Saber o que fazer e não fazer. Porque ele sabia que não era para subir. Porque ele sabia que Micaías estava certo. Porque ele assim, ó, não fale assim o Senhor. Ele conhecia o parente que tinha. Ele sabia que aqueles 400 estavam falando só para agradar o rei. Ele sabia que Micaías tinha falado a verdade. Mas ele foi porque ele tinha empenhado a palavra. Mas ele sabia o que ia acontecer. Saber o que deve fazer e não fazer. E muitas vezes a gente se mete em enrascadas sabendo o que deve ser feito, mas a gente não faz. E olha só, Acabe, ele morreu por o quê? Por acaso. Um flecheiro pegou uma flecha e jogou ao acaso. Não é que tentaram, atirou uma flecha ao acaso, e aquela flecha ao acaso, o que aconteceu? Pegou por entre a armadura dele, o feriu e ele morreu. Muitas vezes a gente sabe que não deve ir e vai, e a gente se mete em situações difíceis sabendo disso. Sabendo que não deveria fazer. Porque a palavra de Deus assim nos diz. Muitas coisas acontecem na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente está no lugar errado porque nós escolhemos estar lá. Nós queremos agradar, muitas vezes, nossos amigos. Quantas vezes já você deixou o domingo à noite de vir na igreja porque tinha o seu parente na sua casa? Eu não posso desagradar o meu parente. É meu compadre? Ô, compadre. Por que não convida ele para ir para a igreja? Seu compadre, é o seguinte, você veio me visitar, cara, eu sou um contigo, nós somos um, o que tu precisar, estamos juntos. Só que eu tenho um compromisso hoje à noite. Você quer ir comigo? Ah, eu não posso, mas então... Então, muitas vezes a gente começa a dar desculpas. Quantas vezes você deixou de vir na igreja e se meteu em enrascadas por aí afora porque estava no lugar errado? Você não estava onde você deveria estar. E depois, sabe o que a gente faz? A gente vai culpar Deus ainda. Senhor, por que aconteceu isso comigo? Consulta primeiro o quê? A palavra do Senhor, que Ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Mas nós não consultamos a palavra de Deus. Nós empenhamos a palavra e depois vamos consultar. E aqui está outro princípio. Tome muito cuidado antes de você empenhar a sua palavra. Eu tenho certeza que muitos aqui são do tempo que não tinha papel. O que se tinha? O que se tinha? Me ajuda aí, irmão. O fio do bigode. Sei que tem muitos que são desse tempo, que não precisava se inscrever, se tirava o fio do bigode e está empenhado aqui, ó. Nós temos um compromisso. Mas antes de você tirar esse fio do bigode, ou hoje, que não é mais isso, antes de você assinar o contrato, ou empenhar, ou seja, a sua palavra, consulte primeiro quem? A Deus. Não importa quem seja seu pai, sua mãe, seu familiar, não importa, consulte primeiro a palavra do Senhor, para você não se meter em umas furadas por aí afora, e depois ainda vir culpar a Deus. E Josafá depois foi para casa, sabe o que aconteceu com Josafá? Ele foi repreendido, ele foi esmagado pelo profeta Jeú. Ele disse assim, eu te falei, Deus disse que não era para ir, por que você foi? E ainda ele foi humilhado. E ainda do mais, quando você faz alianças indevidas,
os problemas virão. Os problemas virão. Atalaia, que era a mulher que se casou com Jeorão, que era a filha de Acabe, que se casou com a filha de Josafá, tempo depois, ela só não exterminou todo o povo de Judá por um fio, porque ela mandou matar todos os oficiais. Ela tinha um espírito vingativo da mãe dela, que era Jezabel, que era uma prostituta. Ela não acabou pelo povo de Deus por um fio, porque esconderam um da descendência lá e depois ele se tornou rei, porque senão ela tinha acabado com todo. A desgraça seria maior. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado quando você empenha a sua palavra, porque quando você empenhar a sua palavra, você tem que o quê? Cumprir. Mas consulte primeiramente o quê? A palavra do Senhor. Consulte se é isso que Deus quer para a sua vida. Consulte a vontade de Deus para a sua vida. E se for essa a vontade, empenhe a sua palavra, mas na vontade do Senhor. Irmãos, eu espero que nós não possamos passar pela síndrome de Josafá. Mas isso quer dizer também, a história de Josafá nos ensina que mesmo homens de Deus como nós, muitas vezes a gente comete o quê? Erros. Cometemos falhas. Mas isso não impede nós seguir a Deus. Sabe quando você sai fazer um trabalho missionário? Eu vou sair hoje de tarde. E a gente vai fazer um trabalho legal, vai ajudar as pessoas, e você volta para casa com um sentimento que parece abatido, triste. Sabe por quê? Porque o nosso coração muitas vezes o quê? Nos engana. Ele é traiçoeiro. Então, primeiramente, consulte a palavra do Senhor. E depois, empenhe a sua palavra e faça o que for preciso. Mas consulte a Deus. Agora eu pergunto, como saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual saber a vontade de Deus para a sua vida? Você poderia estar em vários lugares da manhã. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Se você tem que ter um propósito com Deus. Como Josafá tinha, ser fiel, andar nos seus caminhos, andar nas suas leis. E mesmo que você cometa erros, Deus está aqui pronto para te ajudar. Porém, eu quero ensinar dizendo para você o seguinte, que Deus vai respeitar a sua opinião. Ele vai respeitar. Cuidado com o que você pede para Deus, porque nem sempre é da vontade dele. E as consequências virão. Era da vontade de Deus que o povo de Deus tinha um rei? Sim ou não? Mas Deus respeitou a vontade deles. E aí nós vemos as histórias, e tem outras muitos mais, sobre os reis, histórias de muitas vezes de deixar triste. De deixar a gente pensando, mas tome cuidado com o que você quer. Porque Deus pode te atender, mas não sendo a vontade dele. E isso pode trazer sérias consequências para a nossa vida. Antes de você fazer qualquer coisa, consulte a palavra do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu só vou saber isso com o estudo da palavra e a oração. Se não tiver esses dois elementos, eu não vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então que você saia hoje aqui por essa porta e medite nisso. Eu vou fazer um apelo aqui nessa manhã. Dentro de 10 minutos, nem vai isso, você vai esquecer tudo o que eu falei. É normal, nós esquecemos. Mas uma coisa só que eu quero que você saia por essa porta fora. E lembre-se, sempre consulte a palavra de Deus em primeiro lugar. Consulte a palavra de Deus. Veja qual é a vontade dele para a sua vida. Se você gravar isso, para mim já valeu a viagem de eu vir de maravilha até aqui e repartir a mensagem com vocês. E eu convido você a sair em reverência e meditando na palavra de Deus. Porque às vezes a gente vem na igreja só para ser aquele papa-sermão, né? Papa-sermão e vai embora. Não, saia daqui meditando nisso. Grave e pense nessa semana, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que eu estou fazendo? No que eu estou empenhando a minha palavra? E isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida, amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E para mim é um privilégio estar aqui. Mas em especial, que sempre possa fazer a diferença na vida de vocês a palavra do Senhor. Eu quero convidar você
para nós encerrar, nós vamos cantar um hino, depois a gente vai fazer a oração final. A gente vai cantar o hino número 168.